Olá pessoal, meu nome é Yara Guiar, sou médica cardiologista. Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para ter uma boa qualidade de vida. E o assunto de hoje será palpitações. Uma queixa muito comum dos nossos consultórios, que é aquela sensação de que o coração está batendo acelerado, no tórax ou no pescoço. Antes de falar sobre o tema, eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem com informações que podem ser muito relevantes para as pessoas que vocês conhecem. Para falar desse tema, eu convidei a doutora Patrícia Rueda, que fez medicina e residência em clínica médica pela Unifesp, residência em cardiologia e especialização em arritmia pelo INCOR e atualmente trabalha no Hospital de Base e no Hospital do Coração do Brasil, além de ser fundadora da clínica Impar. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, Yara. Essa é uma queixa, né, extremamente comum ali no nosso dia a dia. E, na verdade, isso é a manifestação de alguma doença, é o que a gente chama de um sintoma. Tá correto afirmar isso? Corretíssimo. Com certeza é uma das queixas principais no consultório de qualquer médico clínico, depois de um cardiologista e, às vezes, do arritmologista e até menos, porque o cardiologista já entendeu o que foi e aí vai chegar no arritmologista já com o diagnóstico, né? Como você bem descreveu, é uma sensação de ter a sensação do coração batendo. Ela pode ser comum a diversas situações, diversas arritmias ou até ao batimento cardíaco normal, acelerado de maneira inadequada ou imprópria, ou às vezes normal. Algumas pessoas têm uma sensação são mais sensíveis ao coração batendo. Eu sei que isso é um compêndio, que é difícil de fazer essa pergunta, mas quais são as principais causas dessas palpitações? Se a gente pudesse elencar aqui os principais motivos. Acho que no consultório a principal causa são as extrasístoles. Então, as extrasístoles, elas são um batimento fora do compasso. Eu brinco que na maioria das vezes são variações da normalidade também, porque são quase mecanismos de sobrevivência. Se a gente tem uma falha do nosso sistema normal de condução, quem assume o nosso batimento são esses focos ectópicos, né, fora do sistema de condução. Mas em algumas pessoas eles se manifestam com uma intensidade maior e algumas pessoas são capazes de senti-los. Então, acho que essa é, no final das contas, o diagnóstico mais frequente do consultório quando a gente avalia palpitações. Mas a gente tem as arritmias que são supraventriculares, que vêm de cima, da parte de cima do coração, então taquicardia atrial, fibrilação atrial. A gente tem as taquicardias por reentrada nodal, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, e a gente também tem as arritmias que vêm da parte de baixo do coração, podem ser extrasístoles também, mas aí já podem ser as arritmias ventriculares. Quando a gente fala em batimento normal do coração acelerado, na imensa maioria das vezes a gente está falando de condições clínicas que aumentam os batimentos cardíacos, como por exemplo no hipertiroidismo. O coração fica muito acelerado, o paciente sente o coração batendo muito e é por uma desregulação da tireoide. As desautonomias também são uma causa frequente, e aí a gente também tem os outros diagnósticos que são de exclusão, no caso das palpitações, mas os quadros de ansiedade ou de depressão, as alterações mais psíquicas. Que está relacionado um pouco com a minha próxima pergunta. Essas palpitações podem ser algo normal e não necessariamente a manifestação de uma doença? Eu acho que normal não, porque é um sintoma, né? Em geral, a gente não sente nosso coração bater. Mas o que pode ser, sim, é secundário ao ritmo normal do coração. Aí a gente vai tentar entender por que o ritmo normal está levando a sintomas e a gente vai investigar. E podem ser arritmias benignas e que não necessitam de nenhum tipo de tratamento, como no caso das extrasístoles, que acontecem muito pouco. Então, às vezes, a pessoa vai continuar sentindo até, mas orientada e sabendo que não é nada, ela não precisa de nenhum tratamento específico. Eu costumo falar para as pessoas que o coração, ele tem uma parte mecânica, né, que seria o músculo, e tem a parte da inervação, que é a parte elétrica. Então, toda máquina, né, que é uma máquina quase bem feita, quase perfeita, de vez em quando ele vai ter uns escapes aí desse sistema elétrico e pode, né, como você bem disse, pode ser um mecanismo até de proteção.
Mas existem algumas substâncias, algo que você vai ingerir que pode causar essas palpitações? Pode sim. Então, o nosso sistema elétrico, a gente não comanda, certo? Uhum. Ele é todo gerenciado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, quem define quanto vai ser minha frequência cardíaca é uma dança entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, entre a adrenalina e o meu tônus vagal. Se eu uso substâncias que estimulam o meu sistema adrenérgico de adrenalina, eu também vou estimular o meu batimento cardíaco. E aí eu posso aumentar o meu batimento cardíaco normal, como eu também posso favorecer a esses focos de arritmia de se manifestarem. E aí as substâncias, nosso dia a dia, né? Quem fica sem um cafezinho, né? Geralmente um cafezinho no dia não vai ser, mas se forem muitos cafés, especialmente os cafés com alto teor de com alto cafeína. teor de cafeína, os expressos, eles têm mais esse potencial. Aí a gente tem as bebidas, por exemplo, refrigerantes, Guaraná, Coca-Cola, enfim, essas coisas que têm mais cafeína também. E aí a gente pode entrar nos energéticos e a gente também pode ir para as classes dos medicamentos. Existem diversos medicamentos que têm como efeito colateral aumentar os batimentos cardíacos. E até as drogas também, algumas substâncias ilícitas que a pessoa... Bom, aí se a gente entrar no mundo ilícito, a maioria delas vai acelerar os batimentos cardíacos e pode ter palpitação. Que vai ter esse efeito adrenérgico, né? Uhum. E em que situação que a pessoa tá lá, né, em casa agora vendo esse vídeo e vai pensar, nossa, eu tenho palpitação, vou agora imediatamente ao pronto-socorro, né, porque eu tenho essas palpitações. Vamos dar uma dica aí, quando que eles devem se preocupar com essas palpitações? Em geral, a palpitação é de investigação eletiva, que a gente quer dizer, do consultório. Mas alguns sinais de alarme são: a palpitação é acompanhada de dor torácica, de dor no peito, de sudorese, de sensação de desmaio ou até de desmaio, é acompanhada de falta de ar, é uma palpitação que inicia e não termina rápido, ela se instala e ela dura por minutos ou até horas. Então, nesses momentos, é mais interessante que a gente procure o pronto-socorro. Também é interessante procurar o pronto-socorro numa fase em que a gente está buscando o diagnóstico, porque o grande dilema de saber por que uma pessoa tem palpitações é flagrar o sintoma. Então, se a pessoa está investigando palpitações, ela sentiu que o batimento acelerou e se manteve acelerado, é interessante realizar um eletrocardiograma para busca do diagnóstico. Então, essa seria não uma causa perigosa, né, de se ir ao pronto-socorro, mas numa tentativa de estabelecer o diagnóstico. É que é um pouco até o que eu iria falar e te perguntar também. Assim, que situação que ele deve procurar emergência? Óbvio que aqui você já citou. Tá com palpitação, mas tá com dor no peito, tá com falta de ar, desmaiou, tem alguma coisa. Então, aquilo é meio que mandatório que ele procure um serviço de emergência. Mas, se essa palpitação também ela fica mais prolongada, é interessante justamente para o diagnóstico, né? Exatamente. Inclusive, recentemente, muitas dessas pessoas, elas são taxadas de ansiosas, né? Uhum. Por conta dessa queixa de palpitação frequente e passam anos tomando fluoxetina ou outras medicações por ser ansiedade. Óbvio que também nada impede dela ser ansiosa e ter uma outra arritmia, tipo uma taquicardia por reentrada, né? Ou taquicardia por reentrada por atrioventricular. Mas, recentemente, uma paciente durante anos tratando também ansiedade e porque ela estava associada com uma dor torácica, foi internada. E durante a internação ela sentiu, e finalmente, eu acho que tinha mais de 10 anos, o Holter flagrou essa era uma taquicardia por reentrada nodal, né? E ela, eu acho que ela se sentiu até aliviada pelo diagnóstico, né? Em relação a isso. Então, como que seria essa investigação? É necessário fazer exames? Em quais situações que vão ser esses exames? Eu brinco que a ritmologista é igual São Tomé, né? A gente só acredita que aquilo não é uma arritmia quando a gente flagra o sintoma do paciente. Então, a nossa busca é por tentar flagrar o sintoma.
Se eu tenho a oportunidade de fazer um eletrocardiograma, que é o exame mais básico da cardiologia, aquele que a gente coloca os eletrodos no tórax e observa os batimentos por 5 segundos. Se eu consigo perceber o sintoma do paciente naquela hora e faço o eletrocardiograma, já fiz o diagnóstico. Se não, eu vou atrás de monitorar os batimentos cardíacos até que eu consiga documentar o sintoma. E aí eu posso lançar mão do Holter, que é um exame que a maioria das pessoas conhece, um gravador que fica conectado a eletrodos e a pessoa passa 24 horas com ele. Eu tenho monitores de tempo mais prolongado, de 7 dias, então Holter ou Looper de 7 dias. Hoje a gente já tem bastante difundido o Looper implantável. Ontem mesmo avaliei uma paciente com um Looper implantável, que é como assim, o dispositivo é do tamanho de uma tampinha de caneta, fica embaixo da pele, gravando os batimentos cardíacos e ajuda a gente a fazer diagnóstico. Até por quanto tempo, no geral, você pode usar? Em geral, a bateria dura em torno de 3 a 4 anos. Então, eu posso ficar monitorando o paciente durante esse tempo. Mas é muito importante que na hora da investigação eu não me atenha só a eu sinto meu coração bater. Eu tento esmiuçar um pouco de como é essa palpitação. Então, é um batimento e melhora? Ou acelera e fica um tempão e depois volta ao normal? Começa rápido, diminui rápido. Então, todas essas nuances do diagnóstico, do sintoma, vão me levar a uma hipótese diagnóstica mais afunilada. E aí eu posso lançar mão de várias outras alternativas diagnósticas. A gente tem também o estudo eletrofisiológico, então quando eu suspeito de algumas arritmias, por exemplo, a taquicardia por reentrada nodal ou Wolff, se essa é a minha principal suspeita e eu não conseguir documentar, eu posso fazer um estudo eletrofisiológico para diagnóstico. Então, tudo a depender das características clínicas, né, dessa palpitação. Exato. Então, como tudo na medicina, tudo depende de uma primeira história clínica muito bem feita. Claro. E quais seriam essas formas de tratamento? Assim, vou facilitar aqui um pouquinho. Porque, claro, que se as arritmias que são mais conhecidas em relação à fibrilação atrial, flutter, né, são tratamentos mais específicos em relação a esses tratamentos. Mas as arritmias mais benignas, vamos dizer assim, as extrasístoles, as taquicardias supraventriculares, quais seriam as formas de tratamento e quais são as etapas ali que o paciente pode passar para melhorar dessas doenças? Então, quando a gente está falando das extrasístoles, depende da quantidade. Às vezes eu não trato medicamentosamente. Às vezes o tratamento é explicar para o paciente o que ele tem, que aquilo não tem nenhum significado clínico maior, e às vezes só saber isso ele já deixa de estar alerta ao batimento e já melhora muito os sintomas, e eu não preciso tratar com medicamentos. Nos pacientes que têm muito sintoma ou que têm muita arritmia, aí eu vou tratar com medicamentos. Tem uma coisa muito importante também quando eu avalio a arritmia, é diferenciar se a arritmia ela é sozinha, ela é por si só o problema, ou se ela está dentro de uma doença de outro lugar. Então, eu tenho uma arritmia, uma extrasístole do ventrículo, que vem da parte de baixo do coração, num paciente que tem chagas. É muito diferente de um paciente que tem um coração estruturalmente normal. Então, eu tenho que olhar o paciente como um todo, olhar para a extrasístole, olhar para a arritmia que ele tem, junto com a doença que existe no coração dele, e aí definir o tratamento. Quando eu preciso de medicamentos, eu tenho uma vasta quantidade de remédios que vão desde beta-bloqueadores, que mais comum aí metoprolol, atenolol, até bloqueadores de canal de cálcio, diltiazem, por exemplo, é a mais conhecida, até chegar nos antiarrítmicos mesmo, né, propafenona, sotalol e às vezes a amiodarona. Quando eu falo já das taquicardias por reentrada nodal ou Wolff, geralmente são arritmias de coração normal. E aí, a primeira linha de tratamento é a ablação mesmo, porque o risco é muito pequeno para fazer a ablação e o potencial curativo é enorme. Então, poucas arritmias a gente cura, essas a gente cura. Então, essa é a principal linha aí de tratamento. E aquelas causas secundárias, né, aquelas palpitações que são ou secundárias ao hipertiroidismo ou secundárias aos transtornos de ansiedade, você vai tratar as doenças de base. Certo? Perfeitamente, até porque eu posso dar alguma medicação para baixar a frequência cardíaca do paciente, mas eu não estou tratando a tireoide ou eu não estou tratando o quadro psiquiátrico, né? Com certeza. Eu acho que isso, né, a gente deu uma visão ampla aí a respeito das palpitações. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito do assunto? Não, eu adoro falar desse assunto. Se deixar, a gente fica aqui a tarde porque a tarde inteira. Mas eu acho que é super importante o diagnóstico preciso e flagrar
tanto para os médicos que estão avaliando, como para os pacientes, a gente tem que conseguir flagrar o sintoma. Eu acho que essa é a E valorizar a mensagem. queixa dos pacientes. Exato. E aí eu queria deixar como mensagem final para vocês. Algumas vezes essas palpitações, elas são sim secundárias a um transtorno de ansiedade, por exemplo. Mas antes de rotular um paciente como ansioso, é importante a gente investigar ele detalhadamente. E quando essas palpitações elas são acompanhadas de sintomas de alerta, como dor torácica, tontura, desmaio ou falta de ar, é importante que se procure o serviço de emergência. Eu gostaria de agradecer a todos que viram o vídeo. Queria pedir mais uma vez que vocês curtissem, compartilhassem. E aqui eu queria que a doutora Patrícia se despedisse, falasse das suas redes sociais, que ela traz informação muito legal também nas redes sociais dela e vocês podem se informar mais por lá. Eu que agradeço, para mim eu fico muito feliz de poder estar com você aqui, que é uma amiga minha de coração, e aí entrou nesse projeto de cabeça e eu fico admirada, como sempre. E aí quem quiser saber um pouquinho mais de arritmia e de desautonomia, que são os principais focos do meu Instagram hoje, pode me seguir lá, meu Instagram é patriciarueda.arritmia. Excelente, obrigada, Paty. E se você também quiser me seguir nas redes sociais, o meu Insta é yara.cardiologista e a gente pode se ver lá mais todos os dias. Obrigada, curtam, compartilhem e esse foi o Por Você de Coração.